Mas por que queriam apedrejar Jesus por blasfêmia? Bom, esse relato é de João 8,58, onde Jesus ele disse que antes de Abraão existir, ele já existia, ou ele já era antes de Abraão. Logo após isso, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Muitos vão dizer que eles apanharam pedras para atirar em Jesus por blasfêmia, porque ele estava dizendo ser o próprio Deus Todo-Poderoso. Será? Isso ocorre novamente, um pouco depois, no capítulo 10, do 34 e o 35. Olha o motivo pelo qual eles queriam apedrejar Jesus. João 10:33. Os judeus lhe responderam: nós não vamos apedrejá-lo por uma boa obra, mas por blasfêmia. Pois você, embora seja um homem, se faz um Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na sua lei. Eu disse: vocês são deuses. Se aqueles contra quem se dirigiu a palavra de Deus foram chamados de deuses, olha só, aqueles a quem se dirigiu a palavra contra, né? Quem se dirigiu a palavra de Deus foram chamados de deuses e as escrituras não podem ser anuladas. Então Jesus disse que existem os que são chamados de deuses e as escrituras não podem ser anuladas. Vocês dizem a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Você blasfema, pois eu disse, sou filho de Deus? Então o próprio Jesus ele responde porque estavam acusando ele de blasfêmia. Pois ele disse, sou filho de Deus. E qual parte das escrituras Jesus citou que não pode ser anulada? Ele citou Salmos 82, versículo 6, que diz assim, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Olha só, os filhos do Altíssimo são chamados de deuses. Então, quando ele disse, sou filho de Deus, eles entenderam que ele estava se fazendo um Deus. Então, por dizer que existia no céu como um ser divino ou que era filho de Deus, eles acreditavam que Jesus estava blasfemando. Ao dizer que existia antes de Abraão como um filho de Deus, eles acreditaram, acusaram ele de estar blasfemando. Mas quando foi para se defender, Jesus disse, sou o Deus Todo-Poderoso? Não. Jesus ele sabia muito bem quem era o Deus Todo-Poderoso. O Pai que o santificou e enviou ao mundo. Quando foi para se defender, Jesus disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso? Não, ele não disse isso. Ele diz, você blasfema porque eu disse, sou filho de Deus. Jesus ele revela a sua identidade imutável. Ele é filho de Deus e não o Deus Todo-Poderoso. Ser chamado de Deus faz da pessoa ser o Deus Todo-Poderoso? Não. Olha o que Paulo disse, prestem bastante atenção na carta de 1 Coríntios 8, o 5 e o 6. Pois embora haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, prestem atenção, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós existimos para Ele, e há um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele. Prestem atenção, pois embora haja os que são chamados deuses, os filhos de Deus no céu também são chamados deuses. Por exemplo, se você pegar Salmos 8, 5, lá os anjos são chamados de Elohims, ou deuses. Porque os filhos de Deus são chamados de deuses. Por isso que diz assim, embora haja os que são chamados de deuses, quer no céu, e na terra também homens são chamados deuses. Por exemplo, Salmos 82, 6,
está falando de juízes, homens. Porque o título Deus é alguém que exerce domínio, autoridade e poder. E o Deus Todo-Poderoso concede aos anjos e a homens esse poder. Por isso podem ser chamados de deuses. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos cristãos, que Jesus disse que era filho dele e que Paulo repetiu para nós, é quem? O Pai. Não é o Pai, Filho e Espírito Santo. Não, é o Pai. Essa verdade ela é imutável. Ela acaba com a doutrina da Trindade, com o unicismo, e estabelece uma verdade única.